Olá pessoal, meu nome é Vinícius e hoje eu vou apresentar sobre o meu projeto de pesquisa que é a avaliação do potencial anticorrosivo do óxido de grafeno em aço inoxidável 304. Eu sou orientando do professor Luiz Antônio Pimentel Cavalcante e os objetivos do meu trabalho são caracterizar o óxido de grafeno, caracterizar as amostras, realizar os ensaios eletroquímicos, caracterizar as amostras após o ensaio eletroquímico e realizar ensaios de correntes parasitas. Metodologia: convecção dos corpos de prova. Primeiro foi retirada uma placa do aço 304 e levada à máquina policorte para ser cortada até atingir as dimensões de 1 centímetro quadrado. Depois foi realizado o embutimento a frio do aço 304 para moldar a amostra utilizando uma resina acrílica. Foi acoplado um fio de cobre para a passagem de eletricidade e assim realizando ensaios eletroquímicos. A amostra foi lixada utilizando lixas de 60 até 1200 mesh e polida utilizando uma alumínio de 1 micrômetro. Para as amostras que passaram com o inibidor, que é o óxido de grafeno, foi utilizado o método Deep Coat, que consiste em mergulhar amostras dentro de um becker contendo óxido de grafeno, deixá-la mergulhada por 30 minutos, depois retirar e deixar secar em temperatura ambiente também por 30 minutos. Já a caracterização do óxido de grafeno foi utilizado um MEV com ampliação de 10.000 vezes, que é o microscópio eletrônico de varredura, e o FT utilizando as faixas de 4.000 por 400 centímetros. Já a polarização potenciodinâmica, ela seguiu o sistema representado na figura da direita, no qual possuiu um contraeletrodo, que foi a haste de platina, um eletrodo de referência, que foi de prata, cloreto de prata, o eletrólito, que foi cloreto de sódio, e o eletrodo de trabalho, que foi a amostra do ácido 304 com e sem o inibidor. O cloreto de sódio foi numa concentração de 3,5 massa por volume, e um pH de 5,5. O tempo de estabilização foi de 1 hora, a faixa de potencial foi de menos 0,35 a 1,5 volts e a taxa de varredura foi de 5 milivolts por segundo. Já a caracterização das amostras foi utilizado um microscópio óptico com ampliação de 125 vezes, o detector de falhas por correntes parasitas e um corpo de prova padrão para se ter ideia da profundidade dos pits para se comparar com as minhas amostras de aço 304. Resultados: cálculo das concentrações. Foi feita a pesagem da massa antes e depois da secagem do óxido de grafeno e assim foi obtida a concentração média de 3,225 gramas por litro, que indica uma alta concentração de óxido de grafeno presente na minha solução. Depois foi feita a diluição para se conseguir a média e a baixa concentração do óxido de grafeno utilizando água destilada. A média concentração foi de 0,8 gramas por litro e baixa concentração foi de 0,1 gramas por litro. Já a caracterização do óxido de grafeno, pelo MEV, era necessário observar a estrutura lamelar, que é uma característica do óxido de grafeno. E, de fato, na foto A é possível observar essa estrutura lamelar e na foto B a distância entre essas superfícies do óxido de grafeno. Já pelo FT é possível observar os grupos oxigenados na estrutura do óxido de grafeno, como o grupo hidroxila, na faixa de número de onda de 3.300, o grupo cetona na faixa de número de onda de 2.200, a dupla ligação do carbono na 1.900, o grupo COH na faixa de 1.700 e o grupo éter na faixa de 1.600. Já a caracterização das amostras numa escala de 100 micrômetros, primeiro para a amostra sem inibidor, é possível observar uma superfície lisa, sem a presença do óxido de grafeno. Já para a amostra com baixa concentração, há uma densidade do óxido de grafeno presente na superfície do aço, porém uma densidade um pouco menor. Já para a média concentração é um pouco mais densa. Já na alta concentração, a densidade do óxido de grafeno presente na superfície é a maior em comparação com todas as outras amostras. Já as curvas de polarização, primeiro as curvas de OCP. As curvas de OCP se mantiveram estáveis, indicando que teve pouca ou nenhuma interferência externa durante os ensaios eletroquímicos. Já as curvas de polarização, elas seguiram um sistema linear, que com o aumento da concentração do óxido de grafeno, a densidade de corrente também foi diminuindo, indicando uma queda na taxa de corrosão. Já para a amostra de alta concentração, que é a faixa verde, foi a que teve maior potencial de corrosão, que teve a maior potencial de pitch, indicando assim que foi necessário mais eletricidade para romper a camada passivadora do aço 304. Aqui estão os dados. Como eu havia dito, com o aumento da concentração do óxido de grafeno, a taxa de corrosão foi diminuindo. No caso, para a amostra em alta concentração, teve a menor taxa de corrosão, que foi de 0,0021. E também foi a que teve maior potencial de pitch, que foi de 0,40 volts. Já a caracterização das amostras, numa escala de 100 micrômetros também, a média do diâmetro dos pits para a amostra sem inibidor foi de 68 micrômetros,
Para a amostra com inibidor em baixa concentração, foi de 51 micrômetros. Para a média concentração, a média do diâmetro dos pits foi de 41,6 micrômetros. E para a alta concentração, a média do diâmetro dos pits foi de 32,5 micrômetros, diminuindo também com o aumento da concentração do óxido de grafeno. Já no ensaio de correntes parasitas, a profundidade dos pits para a amostra sem inibidor ficou próxima a 2 milímetros. Para o inibidor em baixa concentração, a profundidade ficou entre 1 milímetro e 2 milímetros. E para a média concentração, a profundidade ficou em torno de 0,5 milímetros. E para o inibidor em alta concentração, a profundidade ficou abaixo de 0,5 milímetros, também diminuindo com o aumento da concentração do óxido de grafeno. Aqui estão as referências desse trabalho e muito obrigado por assistirem esse vídeo.